Bom, galera, Morte do Demônio Ascensão acabou de chegar no Brasil e a expectativa é que seja um filme horripilante, horror puro, né? E que as pessoas saiam do cinema te passando mal de tanto medo, tanto sangue que viram lá. E aí, você confia nessa narrativa ou o golpe tá aí armado pra você? Vem comigo que eu já assisti, tô doido pra contar o que eu achei. Relaxa que é sem spoiler, eu vou mandar real, ok? Vamos lá. Diz aí, já te bateu aquele medinho da inteligência artificial? Bateu ou não bateu? Sabe dela roubar o emprego de todo mundo? Esse medo é à toa, ok? Ainda mais se você souber utilizar essa ferramenta pra ganhar dinheiro. Que tal? Eu vou te ensinar agora. É só você assinar o Copy Generator da Dunk Code. Essa é uma inteligência artificial especialmente desenvolvida e treinada para criar conteúdos digitais para você. Eu já testei e é impressionante. Ele vai fazer carrossel para suas redes sociais, gerar imagens e até vídeos totalmente únicos, criar anúncios completos para Facebook e Google, artigos com SEO, legendas de post, títulos magnéticos e tem ainda o Chaves, se você quiser um chat tipo o ChatGPT, baseado na versão 4. É um upgrade do ChatGPT que você está acostumado. O Chaves é uma IA própria do Copy Generator, treinada pela Dunk Code. Isso sim é um verdadeiro upgrade para suas redes sociais e para o teu negócio. Assim, as possibilidades são infinitas, galera. E tudo que for produzido vai ser totalmente seu, livre de direitos autorais. E tem várias vantagens. A inteligência artificial é super rápida para te entregar o que você pedir. O site está todo em português para você não se perder. E tem tutoriais lá para você aprender a utilizar todos os recursos do Copy Generator. E o melhor, o preço de lançamento está muito pequeno. Então aproveita. Vem aqui no link da descrição para conhecer tudo sobre o Copy Generator. Não perca essa oportunidade. Inés Transpeter aqui. Presta atenção, assisti ontem esse filme, ok? De vez em quando surge um novo filme de terror que viraliza, né, dizendo que as pessoas estão passando mal nas sessões e tal. Tem gente saindo de ambulância, você sabe disso, né? Aquelas coisas, pô, os caras foram no cinema, viram cores, saíram passando, esse foi do Pikachu, né? Mas várias coisas, né? Pô, o cara viu lá no filme no cinema, desmaiou e tal, então a gente vai querer ver isso. Foi inclusive assim com o segundo filme do Terrifier no ano passado, lembra? Era tanto sangue que as pessoas saíram vomitando. Agora, em 2023, a bola da vez é a Morte do Demônio Ascensão. Estão falando desse filme direto. Esse é mais um filme da saga Evil Dead, que é aquela franquia, tipo 880, né? Tem gente que adora, tem gente que acha meio bobão. E A Morte do Demônio Ascensão é o 5º filme dessa franquia. E ele estreou no último fim de semana nos cinemas. E aí, lógico, com todas as notícias que o filme tava fazendo a galera passar mal, eu fui ver. Eu quis ver pra contar pra vocês se é isso mesmo. Ou seja, eu me arrisquei a passar mal pra vocês. Eu vou falar pra vocês. Eu realmente sou fresco pra essas coisas de passar mal. Vocês acham, não, Pedro, não é possível. Tipo, eu fico enjoado qualquer coisinha, sabe? O cara vai tirar sangue meu, eu sou um pouco assim, sabe? Um pouquinho, porque eu não consigo, eu não nasci pra isso, né? Então eu vou falar agora pra vocês a verdade, o que eu achei. Mas já comecei a assistir o filme. Você comenta aqui embaixo se você assistiu o filme, o que você achou. E se você tá hypado pra ver esse filme. Ou você já viu algum da franquia Evil Dead. Vamos lá, vamos começar. Evil Dead, ele começou com Sam Raimi lá nos anos 80. Pois é, o diretor do Miranha do Tobey. E aí de lá pra cá já teve outros filmes em sequência. Já rolou remakes também, já virou série de TV, HQ, game. É o Ash lá, né, da série, enfim. E A Morte do Demônio Ascensão funciona tanto como sequência, como reboot da saga também. Então ele tá aí tanto pra agradar os fãs que já estão por dentro da franquia, quanto também pra atrair uma nova leva de público. Ou seja, se você é uma pessoa que nunca assistiu nada dos filmes anteriores, você é uma pessoa que consegue começar por esse filme novo de boa. Claro que quem tá por dentro da saga consegue pescar os easter eggs que esse filme trouxe. Aliás, eu sou um cara que assistiu todos os Evil Dead, ou seja, desde os anos 80 eu assisto isso. E eu pesquei várias referências, inclusive fora. Quando eu tava assistindo o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o Bruce Campbell, né? Ele tava lá no filme. Quem que é o Bruce Campbell? É o Ash, dos filmes iniciais, que era o protagonista. E por que ele tava lá? Porque o Sam Raimi também era diretor do filme e diretor do filme que ele tava. É diretor do Multiverso e também do Evil Dead. Então eles são amigos. E no final do filme, você lembra que ele tava dando soco na própria cara? Cara, isso é totalmente Evil Dead. Né? A mão dele toma vida, né? Pô, as mãozinhas das caveiras ficam lá. Na hora que eu tava vendo, não precisei nem ver na internet que era um estranho. Eu falei, caraca, isso é total Evil Dead. E nesse filme tem vários detalhes que chamam de volta coisas dos filmes anteriores que foram incluídos ali. Mas isso é um plus, ok? Você não depende disso pra entender o filme. É só uma coisa a mais pra quem acompanha a franquia há mais tempo. Tem também referências a outros clássicos de terror. E isso também mostra que quem tá por trás, né, pô, entende pra caramba do assunto. E eu gostei também que Evil Dead Rises, né, que é o título em inglês, concretiza de vez que os livros malignos são os verdadeiros protagonistas da saga. É sempre aquela fórmula, né? Aquele livro, o cara lê, pô, começa as trevas a aparecer. E a grande novidade é que esse filme trouxe uma evolução no cenário, ok? Agora a parada não rola na cabana, e sim na cidade.
cidade. Olha isso. Tipo, é uma quebra de clichê, né? Rola na cidade no tal do apartamento do prédio condenado, como dá pra ver nos trailers, ok? Tô no spoiler não. E eu achei esse upgrade positivo, porque além de dar uma renovada, sabe, de possibilitar novos locais pra ação acontecer, finalmente, não só naquela cabana isolada, né? Porra, tá sempre lá, né? Crystal Lake, é sempre lá que o Jason mata, chega desse clichê. Agora tá na cidade, então esse cenário novo é angustiante desde o início. E esse novo cenário foi muito bem trabalhado, também ajuda a gente a trazer a história mais próxima da gente. Isso é bom. E quando a gente vai ver um filme de terror, o que você espera? A gente quer aquele clima de suspense pesado, o tempo todo. Suspense, muitos sustos, cenas gore, brutalidade. E ó, nesse ponto, presta atenção, Evil Dead Rise trouxe tudo isso. Garantido, galera. Trouxe tudo isso pra você. Aliás, o filme acertou em inovar a proposta de medo, ok? Ele trouxe uma proposta de fazer a gente sentir medo com objetos que provavelmente você tem em casa. Olha isso. Você deve ter visto no trailer como foi bizarro lá ver pessoas quebrando os ovos na frigideira. Ou sendo visto pelo olho mágico da porta. Aliás, porra, vai ter uma cena aí com olho mágico, não posso falar, rapaz. Assiste. Não, e é bem por essa proposta de inovação do filme, sabe? Eles aproveitaram umas paradas inusitadas pra fazer a gente sentir medo, agonia. Isso é positivo. Tipo, pra mim é um breakpoint, sabe? É uma mudança que teve no cinema. Mas quer dizer que não tem clichês? Não, é muito difícil você fazer um filme desse sem clichês. Mas, porra, é normal, né? O filme tem muitos clichês de terror, mas isso é uma parada que a gente sempre espera que vai ter mesmo. Normal. Só que eu acho que Evil Dead pecou num ponto. A gente já tinha um ambiente muito familiar pra gente. Então eu imagino que seria até mais fácil da gente ficar impressionado. Só que algumas reações dos personagens foi zero compatível com a realidade. Algumas decisões também, sabe? Elas eram bem diferentes do que uma pessoa real poderia acabar fazendo. Aquela coisa do o que eu não faria, entende? Eu achei também que faltou mais desespero por parte dos personagens. Por exemplo, a filha mais nova. Galera, a Mequetrefezinha lá tava vendo a mãe possuída pelo capiroto. E tava bem com isso. Não dá, né? Aí você, tipo, aquela coisa da descrença lá, né? Do que você não liga. A suspensão da descrença. Pô, pra mim não cola uma criança ficar séria e parada enquanto a própria mãe tá morta. E ao mesmo tempo aquele corpo lá tá possuído por um espírito maligno. É o que aconteceu. Percebe também a semelhança com o Multiverso da Loucura, né? Morto, possuído, enfim. E além disso, outra coisa que me incomodou é uma certa inconsistência do capiroto. Pois é, do capiroto. Eu prometi não dar spoiler, então eu vou falar de forma geral pra você entender sem eu dar muitos detalhes. Mas assim, rolou uma nítida diferença de comportamento da entidade dependendo de quem ela ia atacar. Isso tudo mostra que existe umas facilidades no roteiro. Mas ok, né? Qual filme que não tem facilidade? O problema é ter muito, não pode ter. Outra coisa é que tem umas cenas que estão fazendo a galera rir. E eu não tô falando de alívio cômico, ok? E sim de cenas de terror que acabaram não funcionando pra assustar. Isso é perigosíssimo. Mas a franquia já tem dessas coisas, concorda? Evil Dead chega até a ser considerado por muitos terror comédia. Por mim, ok? Eu acho Evil Dead, pelo menos o segundo filme, porra, eu achei aquele Evil Dead 2 muito terror comédia, né? Os filmes da Morte do Demônio sempre tiveram esse pezinho no pastelão, eu diria assim. E mesmo assim, se a gente comparar com os filmes anteriores, pra mim esse foi o menos galhofa. Esse tal passa mais medo pra gente. Mas na boa, esse lance das pessoas passarem mal assistindo o filme, pra mim não faz sentido. Parece mais uma jogada de marketing. Pronto, falei, é isso. Eu não sou aquela pessoa que você vai dizer, nossa, como ele é corajoso, né? Pra filme de espírito, não. Pelo contrário, eu só assisto pra fazer vídeo pra vocês. Eu não gosto nem daqueles relatos que aparecem no Discovery Channel de coisas de sobrenatural. Eu não gosto. Eu prefiro ver Jogos Mortais, sei lá, o Albergue, essas coisas de gore. Isso eu gosto. Acho legal isso. Não que eu goste, né? Mas espírito, rapaz, eu fico com um pezinho atrás. Né? Porque, pô, tô dormindo, no meio da noite, olho pra cima pro teto, a gente começa a ver, com aquelas nuvens que você olha, caramba, olha lá, um carpinteiro batendo num quadro, não tem nada a ver na nuvem, né? E mesmo eu sendo mais fraco pra esse tipo de filme, eu não passei mal quando eu assisti, sabe? Então eu acho que foi uma notícia exagerada, pra gerar hype mesmo. Só acho. A Morte do Demônio Ascensão é um filme de terror que me assustou várias vezes. Sim, que me deixou tenso a maior parte do tempo. Positivo, me deixou tenso. Mas nada que fosse além de qualquer outro bom filme de terror. Agora, eu acho que vale teu ingresso? Porra, galera, eu acho que vale sim. Com certeza vale teu ingresso. Evil Dead Rise é um upgrade na franquia. A gente sente um certo amadurecimento em comparação aos outros filmes, sabe? Foi realmente, você vê uma evolução contra os... na escala dos outros filmes, mas sem dar as costas pra tudo que já foi feito, entende? Continuou mantendo o legado, direitinho. Pra mim o saldo é bem positivo. Se você, presta atenção, você vai ficar assustado, você vai ver sangue, mas sangue pra caraca, a ponto de ficar, caraca, não sei o que. Tem muita gente falando mal do filme dublado. Eu não assisti dublado, aqui assisti legendado. Mas assisti algumas cenas dubladas na internet, né? Realmente aquilo eu achei estranho, aquela dublagem assim, achei estranho. Mas se você viu o dublado, comenta aqui embaixo. A minha dica é, se já estão falando da dublagem, pô, procura ver o legendado, vai que, né? Então, não sei. Mas eu curti e eu indico você assistir.
Não esquece de clicar aqui no link da descrição para conhecer o Copy Generator. Tá barato demais para você pôr uma IA top para criar imagens, vídeos, textos e anúncios para você. Dá mole não, hein? E toca aqui e se inscreve no canal. Lembrando, você só vai assistir se você não tiver medinho, né? Eu não tenho. Você acha que eu tenho medo? Olha pra mim, pô. Eu tenho cara de que tem medinho. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Espero você no próximo vídeo caprichado. Valeu, galera. Fui!